Então, tu faz lembrar não só essa questão da regionalidade, né, das plantas, né, como também não esquecer que nós temos no SUS a garantia, dentro das suas diretrizes, de que toda a produção, e aliás, a pesquisa e, quiçá, chegarmos à produção, ela deve seguir o eixo epidemiológico. Então, o eixo epidemiológico tem relação com o eixo, com né, a região, então, as plantas também elas devem atender a esses princípios da lógica regional, da lógica, né, daquele bioma. Aqui nós temos o Rio Grande do Sul, né, falando daqui do Rio Grande do Sul, nós temos parte de Mata Atlântica, temos o Pampa também, que é um bioma extremamente rico e muito ameaçado, né? Temos o litoral, nós temos microbiomas, se é que os biólogos me permitem, eu acho que posso falar assim, que são bem diferentes, por exemplo, as plantas utilizadas aqui, muito diferentes do que seria as plantas utilizadas numa farmácia viva no Amazonas, não é? Uhum. Até tecnologicamente, eu ouso dizer, arrisco a dizer que deva ser com suas características diferenciadas, porque lá tu usa muito casca de árvore, são, né, rizomas e coisas, árvores grandes. Aqui é muito mais as ervas, são, enfim, eu não quero entrar nesse detalhe técnico, porque eu adoraria saber bastante disso, mas eu não consigo chegar lá porque priorizo, né, a questão mais de planejamento e das políticas públicas, enfim. Mas tem características, tanto que quando nós fizemos aqui, começamos o projeto APL aqui, que, veja, não era bem era um projeto APL pelo programa do Ministério, mas ele se preocupava com o Rio Grande do Sul como um todo, era um projeto estadual, como só Alagoas e Rio Grande do Sul, porque os outros são mais específicos, são municípios, né, que o Ministério financia. Bueno, perdão. Mas quando nós começamos esse projeto aqui, a gente pensava em fazer um levantamento das plantas mais utilizadas, e a gente achava assim que tinha umas 10 listas feitas nas universidades, né? Tinha uma clássica aqui da Universidade Federal, tínhamos alguns municípios que tinham feito quais eram as plantas mais usadas naquele município, porque na RNSUS houve muita reação no momento que a RNSUS não contemplava algumas outras plantas utilizadas, mas 71 plantas no Brasil, realmente foi muito pequeno, mas ela foi uma grande iniciativa do Ministério de fazer uma lista para priorização de pesquisa. Isso foi fantástico, não é? E a gente já, então, em 2011, aí já tinha passado um tempo, vamos fazer uma específica do Rio Grande do Sul, até buscando colaborar com essas listas de plantas prioritárias, né? Uhum. Então, fizemos um levantamento e, casualmente, o pesquisador contratado na época pelo projeto, o consultor, ele achou mais de 130 documentos, entre documentos de movimentos sociais, de populações específicas, populações pequenas, indígenas, universidades, uma riqueza de levantamentos só do Rio Grande do Sul, e muitos já estavam realmente em sintonia, tanto que a Marcela ganhou como a mais utilizada, sem dúvida, e a planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul, porque é uma planta muito, né, muito usada, e se viu também que, mas quais são nativas? Aí nós vimos, não, só um pouquinho, não tem nativa do Rio Grande do Sul, tem nativa do Brasil, mas e como comparar as nativas, as que prevalecem no Rio Grande do Sul, com plantas nativas do Brasil? Então, assim, gente, é um mundo de surgir de perguntas de pesquisa, quanti, quali, toda a possibilidade de pesquisa e de todas as áreas de conhecimento, de todas as, né, da biotecnologia, a agricultura, a agronomia, a biologia, a farmácia, muita coisa para se estudar. E fora esse aspecto de fazer, de juntar trabalhos riquíssimos feitos pela população. Uhum. Né? Às vezes igrejas, né? Organizações religiosas que tinham preservado o conhecimento de 80 anos atrás. Então, coisas muito ricas assim a gente achou. Né? Então, esse mundo que a política propõe, as suas diretrizes, elas entram muito pesadamente, elas têm que manter muito acesa a questão da pesquisa, né? E hoje a gente vê com preocupação por toda também o desestímulo no país em relação ao problemas, né, de desfinanciamento do SUS e desfinanciamento da pesquisa, das universidades, essa fragilização toda que nós temos, nós estamos de novo tendo que admitir e perceber e entender a evasão de cérebros, que se falava tanto isso nos anos 80, hoje nós estamos vendo de novo
o pessoal jovem querendo com potencial, com muita criatividade, com riqueza, com interesse, né, com inteligência e informação das nossas universidades, tendo que optar para ir para o exterior, não é? E nessa debandada que está havendo por causa do desestímulo, né, aqui. E sem falar o pessoal que tem bolsa, com tudo que sofre por não ter a regularidade, ou muitas vezes ter bolsa cortada, projetos de pesquisa, como a gente está vendo agora, até em relação à Covid, é gravíssimo esse momento em relação a todas as áreas, e as plantas vão sofrer, a pesquisa com plantas medicinais vão sofrer. E não só a pesquisa acadêmica de uso, a pesquisa agronômica, a pesquisa da biologia, né, da farmacêutica, mas também o desenvolvimento de tecnologias a partir dessas plantas, né? Não só na inovação farmacêutica, como também o próprio chá medicinal, que a gente entende que é uma estratégia fundamental, econômica, tecnológica e de eficácia e segurança, né? E que exige pesquisa, é uma pesquisa muito diferenciada, porque, né, até como tu mencionaste também, a questão da variação de solos, da variação de clima, e vem aí toda essa questão do aquecimento global, a gravidade do momento climático, como é que essas plantas vão se comportar, vão ter os mesmos marcadores, elas vão ter a mesma utilização, o que vai acontecer, né, na sua genética, enfim, né, tudo isso tem muito que pesquisar. Acho que eu queria pontuar isso, né, que a gente tem, né, um alto uso de plantas estrangeiras, né? Então, plantas de origem europeia, né, principalmente, claro, plantadas em solo brasileiro muitas vezes, mas alguns insumos farmacêuticos, né, são importados, né, plantas medicinais são importadas, como eu falei, porque acaba que fica mais barato, tem, né, segue todas as regulamentações da Anvisa, coisa que às vezes como a gente está com a cadeia quebrada, né, em termos de qualidade, de laboratórios, né, inclusive das universidades que podem fazer esse serviço, né, de análise, né, se tem metais pesados, se está dentro, né, dos padrões, né, da vigilância sanitária, acaba que a gente tem muita utilização, né, das nossas plantas brasileiras, né? E apesar de ser um lugar que pesquisa muito, a gente tem muita pesquisa de laboratório, pesquisa básica com as plantas medicinais, tem muita publicação no Brasil, isso é importante, apesar de todas as dificuldades aí de financiamento, mas a gente tem que evoluir para chegar, inclusive, nas pesquisas clínicas, né, com as nossas plantas, né? Coisas que a gente vê em outros países, né, muito avançado, né, nessa utilização, a gente ainda tem muito pouco, né? E outro campo também que cresce muito, né, que eu tenho visto bastante esse debate, é a questão da interação medicamentosa, né? Porque uma planta medicinal, ela tem diversas substâncias. E isso, muitas vezes, é o fantástico da planta medicinal, que ela não tem só uma substância, ela tem um conjunto, né, um complexo de substâncias, e essas substâncias vão agir, né, de forma sinérgica, vão agir juntos, né, para ter um efeito, né, sistêmico no organismo também, né? Então, o efeito da planta medicinal hoje, né, já se estuda dessa forma. Antigamente, a gente só tirava um princípio ativo, né, para poder criar um medicamento farmacêutico. Hoje não, a gente já entende, né, que o complexo que tem dentro da planta, ele age, né, de uma forma importante, mas a gente tem que pesquisar essas coisas, né? Inclusive para saber o que interage com o outro, né? Aquilo que tem toxicidade, a gente tá vendo na mídia, inclusive, alguns problemas, né? De pessoas que estão tendo intoxicação, né? Com medicamentos que a gente nem sabe o que tem lá dentro, né? Porque tem essas dificuldades, que aí já é uma outra história também que a gente pode discutir depois, da vigilância sanitária, né? Mas... Eu acho que é bem importante isso que tu traz também, porque aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos depois que fizemos esse levantamento das plantas mais utilizadas, nós editamos uma portaria pelo secretário, na época o secretário da Saúde, uma portaria que diz o seguinte, que toda pesquisa com planta medicinal, que é com recursos do Sistema Único de Saúde, tem que ser planta nativa. Essa portaria ela tem um impacto, aliás, ela até tem que ser mais disseminada, e aí é um problema, a questão da informação chegar ao pesquisador, né? A informação institucional conseguir fazer
enfim, essa interação ela tem que ser mais difundida e mais, enfim, ela tem que ser mais trabalhada para que, por exemplo, então, sobre essa portaria, né? Quer dizer, nós não podemos hoje, o recurso do PPSUS para a planta medicinal só pode ser financiado, o PPSUS é das possibilidades, se for com planta medicinal nativa. E aí até pode ser uma do Brasil, mas prioritariamente, se é voltado para o Rio Grande do Sul, que seja a planta do Rio Grande do Sul, justamente por tudo, né, que falamos antes, né? E há muito mais informação, às vezes, sobre as plantas importadas e que chegam aqui, fazem um alto custo, depois acaba impactando no preço do medicamento, e muitas dessas plantas há semelhanças nacionais, né? Há muitos ativos que podem ser comparados e às vezes até muito melhores, não é? Então, aí, de novo, entra a pesquisa, entra a informação científica, né? Também entra, Daniel, acho que a questão da formação em que médicos, farmacêuticos, químicos, agrônomos possam trabalhar mais esse potencial das plantas medicinais, e não só como a gente estudava lá nos anos 70 na faculdade, por exemplo, que nós vimos lá umas 20 plantas-chave para alguns insumos clássicos, né, da digoxina, Nerium oleander, não sei o que, a gente estudava e a gente enxergava a planta só como essa, um potencial para tirar matéria-prima. Agora, enxergar a planta com outra possibilidade, aqui eu chamo os professores de farmacologia da Faculdade de Farmácia, professores de farmacologia em geral, de curso de medicina, odonto, todas as áreas da saúde, que possam ter mais ampliado esse debate dentro, esses conteúdos dentro dos cursos de formação em saúde, que é para justamente dar esse despertar, que nós temos uma riqueza, somos um país riquíssimo em planta medicinal ainda, né? Sabe lá quanta coisa não foi queimada na Amazônia, enquanto não foi queimada aqui no Mato Grosso, no Pantanal, aqui mesmo, quanto não deu espaço para a cultura de fumo, de eucalipto, não é? Todo respeito a esses setores, embora fumo, eu acho que nós temos uma possibilidade, inclusive, de que se possa plantar medicinais, mas tem que haver essa garantia de mercado por parte da indústria, e a indústria tem que fazer essa substituição, essa possibilidade. E aí entra a universidade, entra os institutos de pesquisa para fazer os desenvolvimentos de produtos para poder colocar no mercado, então, produtos a partir de plantas medicinais, que são muito poucos. Temos 1 ou 2 exemplos ainda, né? De erva baleeira,